Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, encerrando o mês de abril, que é o mês da conscientização sobre o autismo. Hoje a minha convidada é a doutora Ana Márcia Guimarães. Eu marquei a live para as 20 horas, mas resolvi começar um pouco mais cedo, porque a doutora Ana Márcia não vai poder comparecer, ela teve algum problema pessoal. E hoje nós vamos fazer a live só nós mesmos, certo? Então prometo tirar aqui dúvidas sobre o tema do autismo, falar um pouco sobre o diagnóstico precoce, sobre as terapias que são implementadas, um pouco sobre, além das terapias, outros tratamentos que podem existir e tirar as dúvidas de vocês sobre esse tema que é tão relevante para a nossa sociedade, para a criação dos nossos filhos, de forma que a gente esteja bem informado, esclarecido, tanto do diagnóstico quanto dos direitos da pessoa que tem autismo, certo? Como todos chegando, pode mandar essa live para quem você acha que pode se interessar sobre o tema. Eu vou colocar o nome do tema aqui. E se você tiver dúvidas, você deixa aqui na caixinha do lado aqui esquerdo, tem um ponto de interrogação. Deixa a sua dúvida aqui que eu vou tentar responder no fim da minha conversa, da minha explanação ou durante todo o percurso dessa live, certo? Sejam todos e todas muito bem-vindos. Tudo sobre autismo. Vou fixar aqui. Certo? Então, muito obrigado a todos que estão aqui. A gente antecipou um pouquinho o momento da live, porque a doutora Ana Márcia não vai poder participar, então eu decidi fazer um pouco mais cedo, certo? Então vamos lá, galera. Autismo, né? O que é? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma condição do cérebro dessa criança, né? Que a gente está falando aqui, principalmente crianças, que é uma condição que ele nasceu com ela. Então é um modo de funcionar desse cérebro que não determina uma doença em si, é uma condição, é um jeito, um modo de existir que esse cérebro, um modo de funcionar desse cérebro que difere do habitual, difere de crianças que não têm um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele se manifesta de formas variadas, então existe um espectro de manifestações do autismo e não somente um tipo. Existem vários tipos, né? Existem níveis de suporte, níveis de necessidade de suporte. Então, nível 1, 2 e 3 de suporte. E conforme vai aumentando o nível, maior é a necessidade de suporte para as atividades diárias, para as habilidades, né, sociais. Mas o que é especificamente? É um transtorno do neurodesenvolvimento que tem, por definição, prejuízo na interação social, tanto da comunicação verbal quanto da não verbal, e tem padrões repetitivos ou estereotipados de comportamentos, ou padrões restritos de comportamento. Então é definido por esses dois pilares: tem que ter prejuízo na comunicação e na interação social, e aí eu destaco que é verbal e não verbal, e que tem que ter prejuízo, eu tenho que ter, na verdade, um repertório restrito de interesses ou de estereotipias ou de manifestações do comportamento que são muito específicas, né, e muitas vezes imotivadas ou sem contexto. Então, basicamente, esses dois pilares definem o autismo. Então, o autismo a gente vai poder diagnosticar durante o desenvolvimento de uma criança, mas hoje em dia está cada dia mais comum a gente ver que adultos têm o diagnóstico, mesmo que tardios, do transtorno, porque é um espectro de manifestações. Então, muitas manifestações não manifestam precocemente, né? Então, não são detectadas precocemente e acabam passando desapercebidas, como uma pessoa tímida, uma pessoa mais retraída, mais reclusa, que acaba ficando sem o diagnóstico. E quando a gente olha para os estudos, a gente vê que há 20 anos atrás, por exemplo, não existia o entendimento sobre o autismo que a gente tem hoje, né? Talvez um autismo grave, com nível 3 de suporte, era facilmente diagnosticado no passado, mas também não era tratado da forma como hoje nós temos as terapias comportamentais específicas para o autismo.
Então, basicamente, são esses dois pilares. Tem que ter prejuízo na comunicação, interação social e padrões repetitivos ou estereotipados de comportamento ou um comportamento restrito, né? Seria interesses restritos ou padrões de comportamento muito específicos. Vou dar um exemplo. A criança pode manifestar desde atraso na fala ou até mesmo com estereotipias associadas, por exemplo, ao jeito de brincar, ao jeito de andar, ao jeito de se movimentar, ou até mesmo alterações sensoriais da percepção, ou da temperatura, ou do toque, enfim. Então, existe uma ampla variedade de manifestações. Isso é muito importante que você saiba. E muitas vezes a gente vai suspeitar disso, né, para as pessoas que estão menos atentas a esses sinais indiretos, né, sinais discretos, quando a criança for começar a andar, começar a falar, que é ali por volta dos 2 anos de idade. Então, quando a comunicação verbal se estabelece, é que geralmente os pais procuram por atendimento. Porque quando isso chama atenção, quando isso fica muito claro, né? Quando a criança tem esse prejuízo na aquisição da fala, é que aí levanta um alerta para os pais. Mas, na verdade, isso pode ter sido percebido até um pouco antes. Na comunicação não verbal, seria a comunicação... o André está aqui querendo participar da live. Quer vir aqui? Quer vir? Vem. Vem. Dá um oi pro pessoal. Então, o autismo ele pode ser percebido um pouco antes, quando a gente avalia a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela se dá pela troca de olhares, pela troca de interesses, né, pela reciprocidade social. Então, com uma criança que tem autismo, ela não é capaz de trocar de forma consistente, de forma duradoura, o que a gente comunica com os olhos, o interesse que a gente fixa nos objetos, num livro, num brinquedo. Ela não mantém esse interesse, ela não troca como uma criança normal com outras crianças, ela não brinca e socializa com outras crianças da forma habitual, e ela até mesmo, pensando no outro pilar de padrões repetitivos e estereotipados do comportamento, ela não brinca como as outras crianças. Ela brinca de forma estranha, ela brinca de forma diferente, ela não tem um comportamento como é esperado para aquela idade. Então, basicamente, esses dois pilares, e a gente tem que pensar que a gente não precisa esperar até os 2 anos de idade para suspeitar de autismo, porque hoje em dia a gente não preocupa com um diagnóstico definitivo, a gente preocupa com a suspeita por causa de um fator muito específico da criança, que é a neuroplasticidade. Então, quando a criança está ali nos 3 primeiros anos de vida, ela tem uma grande neuroplasticidade. Ela tem o que significa neuroplasticidade? Ela tem uma capacidade de adaptação do cérebro às mudanças ou a formação de conexões novas, caminhos alternativos, caminhos de aprendizado muito mais fácil do que uma criança maior, uma criança com mais de 4, 5 anos. Por isso que na suspeita de autismo ou na suspeita de um prejuízo na comunicação, na interação social, a gente sempre deve encaminhar essa criança para terapia especializada, para a gente desenvolver essas habilidades, estimular o desenvolvimento de habilidades. Porque é nesse momento que esse cérebro está receptivo a esses estímulos e que ele vai ter uma resposta melhor aos estímulos. Então, existe uma máxima no desenvolvimento infantil, que é o diagnóstico precoce, mesmo que não definitivo. Perdão. Diagnóstico precoce, mesmo que não definitivo. Basicamente é por causa disso. É porque a gente tem uma janela de oportunidade de diagnosticar o autismo e também de estimular essa criança para que ela, recebendo o estímulo, responda melhor às terapias propostas. E quais são essas terapias? O diagnóstico, gente, ele é feito
pela apresentação clínica. Então, é muito importante que o pediatra examine essa criança e veja, né, prejuízo na comunicação e na interação social, prejuízo nos interesses ou formas estereotipadas de comportamento, como balançar as mãos, andar na ponta dos pés. Mas isso nunca é isolado, isso nunca é um sintoma isolado, isso é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então é muito importante que a suspeita surja na consulta de rotina, né? Por exemplo, no meu consultório, todos os dias eu atendo crianças e eu tenho uma variedade de brinquedos, né? Eu tenho uma parede sensorial, eu tenho brinquedos que eles podem simular atividades que acontecem no dia a dia na casa deles, como um fogãozinho, como fechadura de porta, interruptor. Essa parede sensorial é bem repleta de coisas. A própria boneca, né, que pode simular o cuidado com o irmãozinho, o cuidado com o bebê, instrumentos musicais, enfim. Todos esses brinquedos estão ali, não é só para distrair essa criança, e sim também para que eu examine a forma como essa criança está brincando com aqueles brinquedos. É claro que eu também vou buscar elementos do dia a dia que a mãe vai me trazer, mas ali no consultório, enquanto a criança está ali brincando, eu estou examinando e vendo a forma de brincar. E a criança, ela manifesta muito do seu desenvolvimento pela forma de brincar. Por exemplo, às vezes a mãe entra no consultório e fala: meu filho, vou dar um exemplo de um marco motor do desenvolvimento. Meu filho não está conseguindo ficar em pé, fica em pé somente com apoio, tem muito medo de ficar em pé. E ali, quando eu estou examinando na parede sensorial, a criança já fica em pé, às vezes fica em pé sem apoio, porque ela está ali distraída, né, sem expectativa sobre ela, sem muitas vezes a gente ter a intenção de que ela ande, e a criança passa a andar ou ficar em pé sozinha. Então, o momento da brincadeira é um momento de oportunidade de fazer diagnósticos de atrasos neurológicos, atrasos do neurodesenvolvimento. E assim é o autismo. Então, a gente vai suspeitar dessa condição do neurodesenvolvimento com o relato da mãe, né? Então, do bebê bem pequenininho, aquele bebê que não fixa o olhar quando mama no peito, ou que não tem interesses fixos em objetos, ou no móvel, ou no chocalho, ou que é completamente, seria um bebê bem pequeno, completamente difícil chamar a atenção desse bebê. Então a primeira coisa que a gente vai pensar é em alterações auditivas, né? Então vai avaliar a parte auditiva, vai avaliar como é que foi esse pré-natal, se a mãe teve alguma doença no pré-natal. Mas não teve nada disso, a parte auditiva está tudo bem, aí a gente vai ligar um sinal de alerta para transtorno do neurodesenvolvimento na comunicação e interação social. E conforme for passando o tempo, a gente vai ver como é que ele brinca, se ele representa na brincadeira coisas que ele vê no dia a dia, se ele tem interesses pelos brinquedos da forma habitual, ou se ele tem interesses estranhos pela forma de brincar. Por exemplo, ele vira o carrinho de cabeça para baixo, começa a rodar a rodinha, ou ele enfileira os brinquedos, ou ele organiza a forma de brincar. Então tudo isso vai levantar a suspeita. E aí a gente existem critérios objetivos que são utilizados para a gente definir essa condição do neurodesenvolvimento e listamos esses sintomas que a gente acredita que são sintomas de prejuízos na comunicação, na interação social, ou padrões repetitivos, estereotipados do comportamento, e aí a gente encaminha para terapia multiprofissional. Então o diagnóstico é feito pelo pediatra, né? A suspeita clínica acontece lá na consulta de rotina com o pediatra, em qualquer idade. Quanto mais precoce, melhor, porque nós temos essa janela de oportunidade para fazer estímulos cerebrais que vão responder muito bem. Mas depois disso, a gente vai encaminhar a criança para uma equipe multidisciplinar, que é composta por psicólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, fonoaudiólogo. E então essas pessoas capacitadas com a terapia comportamental ABA, que é a terapia que mais se comprova, que tem respostas, resultados em relação a estímulos na terapia comportamental para a pessoa que tem o transtorno do desenvolvimento, o autismo, tenha respostas positivas. Então
Então, basicamente, esses profissionais vão trabalhar em conjunto com o pediatra ou o pediatra do comportamento e do desenvolvimento para integrar essa criança no desenvolvimento mais próximo do normal. O objetivo é fazer com que essa criança aprenda a lidar com o seu modo de funcionar. Então ela tem um modo de agir, um modo de funcionar que é dela, né? Do cérebro dela, é a capacidade que ela tem, é o jeito que ela tem de funcionar. Então essa forma de funcionar dela, ela vai ter que aprender a lidar e aprender a incorporar recursos da terapia comportamental para ela agir no dia a dia e conseguir interagir socialmente da forma que ela vai ser entendida, que ela vai entender. Então, basicamente, são essas as terapias que a gente tem. Então, não é uma condição, né, não é uma condição que tem cura. Então, o autismo, ele não é uma doença por isso, porque ele não tem uma cura, ele não tem um tratamento que vai levar, o objetivo desse tratamento é a cura completa, ou é que essa criança tenha uma comunicação 100% normal. Não. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que é inata da pessoa, que a pessoa nasce com essa condição e ela vai precisar de terapias multiprofissionais para se adaptar à sociedade, para ser funcional, né? E aí o nível de horas de terapia que ela vai precisar vai depender do grau de suporte que a gente chama, que esse autismo se apresenta. Então, grau 1, 2, 3. Quando é um grau 3, ela vai precisar de bastante suporte, de bastante terapia, de bastante auxílio para integração no meio social. Mas o objetivo é sempre integrar essa criança no meio social para que ela viva uma vida normal, mesmo com as suas próprias dificuldades. Todos nós temos dificuldades, certo? Todos nós temos inabilidades, nós temos fragilidades emocionais e nós, com as terapias que muitas vezes a gente procura, às vezes o psiquiatra, às vezes o psicólogo, a gente acaba aprendendo a lidar com as nossas inabilidades e se integrando no meio. E a criança com autismo é da mesma forma, só que ela vai precisar disso mais precoce, ela vai precisar disso desde a primeira infância, porque é o momento em que a plasticidade do cérebro é muito maior, ou seja, a capacidade do cérebro de adquirir essas habilidades por meio dessas terapias é muito maior. Então a suspeita vem na consulta de rotina, esse diagnóstico é feito pela observação clínica. A gente pode lançar a mão de alguns recursos objetivos, tipo testes de avaliação neuropsicológica, sim, mas não existe um exame que defina a pessoa é autista. Esses testes são muito mais para amparar a pessoa que tem um diagnóstico de autismo e graduar o nível ou colocar ali uma localização em qual habilidade, qual função executiva do cérebro está mais prejudicada e do que de fato definir o diagnóstico. O diagnóstico é muito mais de observação do comportamento, de observação do desenvolvimento dessa criança, que vai ser feito pelo pediatra na consulta de rotina. E se ele julgar necessário, ele pode pedir a ajuda do pediatra do comportamento, do pediatra do desenvolvimento, do neuropediatra ou do psiquiatra infantil. E aí nós temos esses profissionais que nos auxiliam no diagnóstico e no acompanhamento dessas crianças. Então, profissionais médicos e os profissionais de outras áreas, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, fonoaudiólogo, eles também têm a sua importância e até eu considero assim, são as pessoas que mais vão lidar com a criança autista, porque vão lidar semanalmente, muitas vezes mais de uma vez por semana, fazendo um treinamento, né, dessas habilidades que eles não têm. Então, eles naturalmente não têm habilidade de comunicação e interação social. E aí a terapia, a ABA, vai fazer um treinamento dessas habilidades. Então, você imagina, uma vez eu atendi uma mãe e a criança tinha suspeita de autismo e ela disse que não concordava com a terapia proposta pelo fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo só brincava com o filho dela. O filho dela tinha 3 anos e meio. E eu só ouvi, ela não perguntou a minha opinião naquela situação específica, mas eu pensei, como é que um profissional
vai trabalhar uma habilidade de socialização com uma criança se não for brincando. Então, gente, é brincadeira mesmo. Só que é brincadeira com intenção. A criança aprende brincando. O tempo inteiro nós estamos ensinando os nossos filhos quando a gente brinca com eles. Isso é muito mais evidente nos primeiros meses, né? Que a gente pensa até no brinquedo que a gente vai comprar para o nosso filho, para estimular ele. Então, lá na minha consulta de rotina, eu sempre falo, em cada mês específico, qual brinquedo que é melhor, o tapete de atividades no início, um mobile quando a criança começa a ver. E a criança com autismo, ela tem brinquedos específicos que ela vai utilizar nas terapias para adquirir essas habilidades. Então é brincadeira mesmo, mais que o profissional orientado por uma formação específica em aba, vai utilizar com cuidado, com cautela, para estimular essa criança. E ele vai te mostrar, né, progressivamente, seu filho chegou aqui assim, e a gente trabalha isso, né, a gente trabalha essa brincadeira, ou essa atividade, e ele hoje está atingindo tal e tal e tal habilidade executiva que ele não atingia quando ele chegou aqui. Então existe sim um critério objetivo para a gente acompanhar a resposta dessa terapia que a criança está fazendo, e essa terapia é brincadeira mesmo, não tem como ser outra coisa, porque é criança, e criança brinca. Criança não vai sentar, né? Até tem uma outra história interessante, exatamente, né, Ingrid? O brincar mostra tantas coisas, é isso mesmo. Eu sou pai de uma criança com transtorno de espectro autista. Ele é um grau muito leve, um grau 1. E aí ele estava brincando no prédio, e aí uma menininha estava brincando com ele ali, ele tem alguns prejuízos na iniciação, ele já tem 6 anos, ele já faz terapia há algum tempo, então ele está parcialmente adaptado às habilidades sociais, e aí ele, com todas as dificuldades dele, ele iniciou a conversa com essa criança, e aí a criança perguntou para ele se ele vinha para minha casa todos os dias, e ele disse, só no dia que eu não tenho terapia, uma coisa assim. E aí ela perguntou, o que é a terapia? E aí ele ficou com vergonha de explicar, ele disse, eu não sei, pergunta para o meu pai. E aí aquela criança não me conhecia, né? Naturalmente foi pro pai dela, e aí eu ouvi ela perguntando, papai, o que é terapia? Aí o pai dela disse, o pai dela não estava prestando atenção naquela conversa. Ele diz para ela, olha, minha filha, terapia é quando você vai conversar com um psicólogo sobre as suas questões, sobre as suas emoções. E aí ele pensou que ela estava falando de terapia, né? Terapia de adulto. Enfim, criança, não tem como a gente fazer terapia dessa forma, gente. A criança vai fazer a terapia para treinamento de habilidades cognitivas, habilidades cerebrais, né? O treinamento de habilidades que ele não tem por meio da brincadeira. E a brincadeira vai trabalhar a troca de turno, vai trabalhar a paciência, vai trabalhar a flexibilidade, porque os autistas são muito concretos, muito rígidos, tudo tem que ser da forma e do jeito que eles estão esperando. E não é porque ele é mimado, é porque tudo que é normal e previsível para todas as crianças traz mais segurança, mas para o autismo muito mais. As mudanças são muito difíceis para os autistas. E aí na terapia ela vai trabalhar, ou o terapeuta ou a terapeuta vão trabalhar essas mudanças gradativas, esses acordos que a gente vai aprendendo ao longo da vida, e a nossa resiliência para essas mudanças é maior, mas para o autista é muito difícil. E aí é muito importante que esse acompanhamento ele seja contínuo, né? Então os pais, por exemplo, a gente leva o nosso filho para terapia, ele vai, trabalha uma questão, uma demanda ali na terapia, e aí depois a gente tem a devolutiva. Olha, hoje foi assim, 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 e ele trabalha. Por quê? A gente aprende por repetição, todos nós aprendemos. E uma criança muito mais. Tudo bem que, como eu disse, a criança tem neuroplasticidade, a criança tem uma capacidade de aprendizagem muito melhor, ela responde muito melhor do que nós adultos a uma terapia, a uma mudança. Mas é preciso repetir várias vezes para que ele adquira aquela habilidade.
Então, o diagnóstico precoce, mesmo que não definitivo, é para isso. É para a gente treinar essas habilidades e se ele tiver uma resposta altamente satisfatória, se não for autismo mesmo, coisa boa. A gente não perdeu nada, a gente não deu um medicamento, a gente não fez uma cirurgia, a gente não privou essa criança de nada, a gente só estimulou. A gente estimulou, deu para ela a qualidade de estímulo, né? Profissionais capacitados, em treinamento de habilidades cognitivas, treinamento de comunicação, interação social, e aí ele teve a resposta. Aí se ele receber alta, né, gente, ótimo, tudo bem, não tem problema nenhum. Muita gente pergunta se a gente pode prevenir o autismo, né? A gente sabe que, inclusive a doutora Ana Márcia também faz um mestrado nessa área, que a causa do autismo é genética. E não é a genética só da mãe ou só do pai, é dos dois. Então, ela é genética, ou seja, os genes que vêm do pai, da mãe, e tem questões de interação desses genes com o meio também. Então, existe a genética e existe a epigenética. Então, isso é utilizado como causa. Então, como é que você vai evitar a genética, né? É quase impossível, né? É claro que se você tem autistas na sua família, que são parentes muito próximos de você, ou seu primeiro filho era autista, a chance do segundo, terceiro filho serem autistas também é muito maior. Então, existem formas de prevenir dessa forma, somente isso, né? Tem alguns outros estudos que relacionam dieta da mãe na gravidez ao autismo, mas também não é somente isso que causa, tem que ter a base genética para a gente definir. Não tem cura, como eu disse, somente um controle das inabilidades, ou seja, um treinamento para que a criança atinja as habilidades cognitivas o mais rápido possível. O diagnóstico geralmente é feito após a aquisição da fala, porém existem sinais muito discretos que podem ser detectados antes disso, antes dos 2 anos, desde que seja um autista muito grave, e aí a gente vai ficar muito evidente que é um autista, com esse prejuízo na comunicação, na interação do olhar, no interesse dos objetos, e aí a gente vai entrar com a terapia o mais precoce possível. Existem medicamentos, aqui perguntaram sobre a risperidona. Existem medicamentos que tratam sintomas relacionados ao autismo, mas não estão tratando o autismo em si. Então, se o autista tem um comportamento mais impulsivo, aí a gente vai entrar com medicamento que pode ser a risperidona para controle disso, controle do sintoma específico de impulsividade, né? Por exemplo, se o autista é contrariado, ou se algo sai da rotina, sai do habitual de um autista, né? Todos os dias tinha aquela rotina e de repente, de forma inesperada, mudou de rotina, o autista vai ter uma desorganização, e principalmente em famílias que ainda não estão adaptadas a esse comportamento, essas mudanças acontecem porque a gente tem uma rotina corrida, todos os dias a gente tem imprevistos, e aí o autista se desregula mais, ou até mesmo peculiaridades assim que pra gente passam desapercebidas, para nós adultos, pro autista não passa. Então até você aprender o que desregula o seu filho ou não, muitas vezes a medicação vai te ajudar a controlar e observar o ambiente, ou controlar e organizar de forma que ele fique mais regulado. Ou às vezes é um autista que não dorme, é um autista que tem outras comorbidades como ansiedade, depressão, TDAH, e aí outros medicamentos podem ser utilizados também. Mas nenhum deles é para tratamento do autismo em si. Eles são para tratamento dos sintomas associados a esse transtorno do neurodesenvolvimento, que é uma condição, um modo de funcionar do autista, certo? Vamos para outra pergunta que tinha aqui. Boa noite, eu tenho uma sobrinha de 3 anos e ela ainda não fala. Será que ela tem autismo? Olha, o prejuízo, a Cristiane Estrela que disse, o prejuízo na comunicação verbal, né? Então, é um marcador clássico para a gente pensar em autismo. Então, ela tem esse atraso na fala, certo? Que ela já deveria estar falando. A gente tem que avaliar o resto, ver se ela tem padrões repetitivos ou estereotipados de comportamento para a gente definir o diagnóstico de autismo.
Mas de cara, se ela for no meu consultório hoje, chegar uma criança de 3 anos que não fala, ou que tem um vocabulário muito restrito, e o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar para terapia multiprofissional, imediatamente. Porque nós temos uma janela de plasticidade do cérebro que está acabando, né? É claro que durante toda a infância a criança responde muito melhor do que um adulto. E é sempre vantajoso transferir ela para uma terapia multiprofissional. Mas nesse caso em específico é urgente. É urgente que a gente faça isso. Porque nós estamos perdendo tempo de oportunidade, de estímulo a esse cérebro. Outra coisa que eu queria falar, que não causa autismo, mas que está relacionada a atraso na fala, é o tempo de tela. Hoje em dia todos nós utilizamos a tela no nosso dia a dia e acabamos que deixando os nossos filhos utilizar também. Então, esse uso indiscriminado por um tempo indeterminado está fortemente relacionado a atraso na fala e não é autismo. Muitas vezes é somente atraso na fala por falta de estímulo, porque as famílias estão cada vez menores, tem menos crianças para essas crianças interagirem, ou às vezes até tem mais de uma criança, mas a mãe quer um pouco de sossego e acaba deixando na televisão, deixando no celular. Mas isso sem supervisão ou sem tempo definido é muito ruim para a criança. E vai gerar esse prejuízo de estímulo que pode gerar atraso isolado da fala. E aí você entra com a terapia de fonoaudiologia ou outras terapias comportamentais, principalmente voltadas para o ABA, e a criança tem uma boa resposta. Então o pediatra tem que avaliar a criança como um todo para definir que é essa a causa ou que é esse o diagnóstico. Existem diagnósticos diferenciais que a gente chama, que são diagnósticos que são muito parecidos, né, com o autismo, mas não são. A apraxia da fala é um deles, a dislexia, que seria mais relacionado à escrita ou à leitura. Quando a criança começa a ser alfabetizada, a gente percebe esses sinais, ou o atraso isolado da fala mesmo, né, por diversos motivos. Então, um deles, o tempo de tela, o tempo que você está deixando seu filho diante da televisão, diante do celular, pode ser o causador desse atraso isolado da fala, da comunicação. Porque se a gente aprende a qualquer coisa, qualquer atividade, na interação, na repetição dessas interações, se você não repete, se você não produz não faz essa atividade várias vezes, seu filho não vai se desenvolver. A Márcia Borges, meu filho é autista, tem 4 anos de idade e tem diagnóstico há 2 anos, uso de risperidona. É verdade que o autista tem sempre outros CIDs associados? Depende do nível, depende do grau de autismo, né? Do nível de suporte. E aí a gente tem que pensar, Márcia, que o nosso filho, ele não é só autista, né? Ele também é nosso filho e também vai herdar os outros genes que a gente tem. Então, se a gente transmitiu os genes do autismo, certo? Eu, por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade. Eu trato já há alguns anos um transtorno de ansiedade generalizado. Muito provavelmente o meu filho recebeu genes de transtorno de ansiedade generalizada. Ele tem transtorno do espectro autista e ele pode ter também, pela herança genética que ele tem, transtorno de ansiedade generalizada. Então, como todas as pessoas no mundo que recebem herança dos pais, ele também pode receber essa herança. O autismo, por si só, ele também pode ser a causa de alguns outros transtornos do humor, né? Ou transtornos de ansiedade. Porque pensa, ele fica ali pensando, ele não consegue interagir, ou ele tem aquela inabilidade social, isso gera ansiedade, isso gera fobia social, isso gera muitas vezes tristeza, porque ele não consegue se integrar ao grupo, e aí principalmente na adolescência ele vai manifestar isso, porque ele não consegue conversar, ele não consegue namorar, ele não consegue se relacionar com os amigos, ou ele é o excluído. Então, o que aconteceria com um adolescente normal se fosse excluído, se fosse rejeitado, vai acontecer com o autista e aí, por consequência, ele vai desenvolver esses transtornos de humor ou transtorno de ansiedade. É muito comum, mas não é uma regra. Vamos ver se tem mais pessoas perguntando. Como identificar, a Joana, o autismo no bebê? Olha, o bebê eu entendo que é a criança com menos de 2 anos, certo? Ou menos de 1 ano em si. Os marcos do desenvolvimento, eles são marcos. Se você abrir a caderneta lá do seu filho, de vacinação,
tem um quadro de marcos do desenvolvimento. E aí tem habilidades motoras, habilidades cognitivas e habilidades sociais. E a gente vai avaliar na consulta com o pediatra todas essas habilidades. Um bebê, né, de 4 meses, ele já começa a ter certa reciprocidade social. Então, quando você conversa engraçadinho com ele, quando você ri junto dele, ele ri em resposta, ou ele grita. Então, isso já é um sinal de comunicação e interação social. Se há um prejuízo muito grave dessa interação e comunicação social, vai se manifestar nessa idade. E aí, conforme ele vai crescendo, 4, 5, 6 meses, com 6 meses ele já pode começar a ter preferência pelo colo da mãe em detrimento de outras pessoas, ele já estranha que é aquela habilidade. Isso é uma habilidade, isso é um marco do desenvolvimento. Se o seu bebê não estranha de jeito nenhum, já tem mais de 6 meses, vai com todo mundo, não chora com ninguém, isso não é bom. Isso pode ser um sinal de algum transtorno do neurodesenvolvimento, mas nenhum sinal é definidor, nenhum deles bate o martelo de que é autismo mesmo. A gente precisa observar essa criança e continuar estimulando. E aí lá para os 9, 10 meses, a criança começa a imitar, né? Então ela vai bater palma, ela vai dar tchau, ela vai apontar as coisas que quer, né? Lá com 9, 10 meses, quase 1 ano de idade. E aí, se seu filho não faz isso também, isso é uma bandeirinha que a gente chama de red flag, que é a bandeira vermelha para um prejuízo na interação ou na comunicação social. E aí essa criança precisa de atenção. Então, esses são mais ou menos os sinais, mas basicamente não atingiu as habilidades cognitivas, de comunicação, habilidades motoras que são esperadas para aquela idade, aí é um sinal de que a gente precisa dar seguimento a esse bebê, certo? Gente, alguém tem mais alguma pergunta sobre o tema? Se vocês quiserem, pode mandar. Se você for assistir essa live depois, né, que eu já terminei aqui ao vivo, você pode deixar sua dúvida aqui embaixo, que eu vou responder na medida do possível. Vou remarcar essa live com a doutora Ana Márcia. Hoje não pôde participar com a gente, infelizmente, mas ela vai sim dar uma data. Ela está muito atarefada com o mestrado, ela vai defender um mestrado que relata ou traz assim as principais bases genéticas para o autismo. Então vai ser um trabalho muito esclarecedor para nós que somos pediatras de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. E é por isso que ela está meio atarefada esses dias e não pôde participar aqui, mas ela é uma querida, ela que acompanha meu filho, e eu confio muito no diagnóstico e no tratamento dela com as crianças. Também foi minha preceptora na residência e vai estar aqui com a gente em breve, certo? Espero ter esclarecido vocês um pouco nessa conversa, nesse bate-papo sobre autismo. Se você tem mais dúvidas, deixa aqui a sua dúvida nos comentários, que à medida do possível eu vou responder vocês. Um abraço.